agora dirigida pelo profeta Eliseu, que sucedeu o ministério de Elias. E ali naquela escola, aquele lugar, aquele espaço estava apertado. E aqueles alunos, eles queriam aumentar aquele espaço, queriam aumentar aquela circunstância, aquele salão onde eles eram ministrados, para que pudesse ter mais gente, para que pudesse ter mais conforto. E eles pediram autorização a Eliseu, que era o profeta que dirigia, que cuidava, que coordenava, que foi escolhido por Deus para estar ali instruindo eles. Pediu para que eles pudessem aumentar, e o Eliseu permitiu. Então eles pegaram as ferramentas e foram à beira do Rio Jordão, para cortar algumas árvores, porque naquela época não era feito coluna de concreto como é hoje, né? As colunas e as vigas eram feitos de árvores, de troncos de árvores. E ali, naquele momento, eles, com aquele machado, os profetas estavam ali na beira do rio e convidaram Eliseu: vamos com a gente. Eliseu também foi com eles, e na beira daquele rio, eles com aquele machado cortando a árvore, e ali podiam se observar o trabalho, o exercício acontecendo, funcionando, a felicidade, a alegria no coração, o sonho. Eu quero aumentar a casa de Deus, eu quero aumentar o lugar aonde nós estamos, e ali aquele sonho sendo realizado, eles podendo estar ali cortando aquelas árvores, trabalhando, exercendo, sendo contínuo, tendo um segmento, progredindo naquilo que eles estavam fazendo na escola, no ensino que eles recebiam dos profetas. Mas de repente, num determinado momento, quando eles batiam naquela árvore, um dos profetas que estava ali, um dos alunos, ele perdeu o ferro daquele machado. O ferro daquele machado se soltou e caiu dentro do rio. E aquele momento, aquele menino, ele gritou e disse: o ferro caiu na água. E clamou ao profeta, ao seu senhor, e disse: ai meu Senhor, ai meu Senhor. Caiu o ferro do machado. E naquele momento veio o desespero, porque não podia se continuar trabalhando sem o ferro do machado. De repente, o que era sonho, o que era projeto, que estava no coração para ser realizado, por uma circunstância, poderia se paralisar, porque se perdeu. Mais preocupado ainda ficou aquele menino, porque o ferro do machado, o machado não era dele. Ele diz aqui no versículo de número 5, que era emprestado. E aquele ferro caiu na água. E Eliseu, vendo o desespero, a frustração, a tristeza nos olhos daquele jovem, porque o sonho de aumentar a escola do profeta, o sonho de aumentar o lugar onde eles recebiam e se alimentavam, e ali aprendiam e se relacionavam com Deus, poderia estar ruim. E de repente Eliseu, ele pega um pedaço de madeira, diz aqui, entre o versículo 1 ao versículo 7, diz que Eliseu, ele tomou um pedaço de madeira, e jogou essa madeira no rio. Perguntou para o menino onde caiu, e o menino indicou: caiu ali. E Eliseu pegou um pedaço de madeira e jogou a madeira no rio. Meu irmão, eu não sei que madeira faz, não sei porque caiu ferro. E ele perguntou onde caiu. Ali. A gente imagina, vai pular, né? Vai mergulhar no rio, vai entrar no rio, vão cutucar, vão tirar o ferro. Não. Eliseu pega um pedaço de madeira e joga no mesmo lugar onde caiu o ferro do machado. Esquisito, estranho. Mas de repente, aquele ferro do machado aparece na água, flutuando. E sobe flutuando. E aí Eliseu diz para o menino: pode pegar agora. E o menino pega aquilo que tinha se perdido. O que a madeira fez para aquele ferro subir, eu não sei. Eu sei que a madeira nos remete a uma madeira. Que madeira é essa? A cruz.
Ele é o centro de todas as coisas. Ele sempre esteve e estará presente no centro de tudo. A cruz ali simboliza a misericórdia, o socorro, bem presente na hora da dificuldade, da angústia. Aquele ferro do machado representava na vida daquele menino o progredir do seu trabalho, a execução da sua vida, a execução dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. E de repente, muitas vezes, nós perdemos o ferro do machado. E esse ferro significa a presença dele, a presença do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos disse que, se não estiver enganado, em João 14, que ele iria para o Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o Espírito Santo para que pudesse guiar, para que pudesse nos conduzir, para que pudesse estar em nós, para que o nosso trabalho pudesse crescer, para que o nosso trabalho ele avançasse, ele progredisse, para que os nossos sonhos pudessem ser realizados, para que o Espírito Santo pudesse conduzir a nossa vida. Mas às vezes nós perdemos o ferro do machado, e quando perdemos o ferro do machado já não sabemos mais o que fazer, ficamos desesperados, gritamos: ai Senhor, e agora? O que eu faço? Muitas vezes entramos até em desespero. E como perdemos o ferro do machado? Com o pecado. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele começa e diz ali, nós vemos o momento do apóstolo Paulo ali meio frustrado, triste, mas ensinando a igreja que estava em Roma a respeito dessa natureza humana, da natureza que foi criada, perfeita na presença de Deus, mas por desobediência. Eu vou falar, o pecadinho safado é o pecado da desobediência. Eu acho que é o pior de todos os pecados. Porque se a pessoa mata e se arrepende, Deus perdoa. Se uma pessoa adultera e se arrepende, Deus perdoa. Se uma pessoa rouba e depois se arrepende, Deus perdoa. Mas eu acho que Deus deve ter um calinho na desobediência. Porque desde o início, não que Deus não perdoa, não disse isso. Você pensou alto, né? Eu ouvi daqui. Deus perdoa também aquele que desobedece. Ele só perdoa quando ele se arrepende. Mas que a desobediência é algo terrível, porque já nasce até nos pequenininhos. Não faça isso. Aí que eles fazem. Não é assim, criança? Se uma criança chega na beira de um muro ou de algum lugar alto, a mãe tem que ser sábia. Porque se a mãe disser assim, não pula, o que ele faz? Ele pula. Desobedece. Paulo estava falando isso lá em Romanos capítulo 7. Que a natureza humana, carnal, essa natureza é pecaminosa. O apóstolo Tiago fala que não pode fluir de um manancial uma água doce e uma água amarga. Não pode. Não faz parte da natureza. Um pé de azeitona dá mexerica. Não pode. Um pé de uva dá azeitona. Não pode, não faz parte da sua natureza. Mas o ser humano, lá no Éden, comeu um fruto, um fruto que disse Deus, esse é um fruto do conhecimento do bem e há na nossa natureza, desde o Éden, essa semente do mal, essa semente que leva o homem a fazer o que não queria fazer. Paulo diz aqui, porque o que faço, no versículo 15 ele diz assim, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Olha no 18 dizendo assim,
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, desde o Éden, essa semente. Porque o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, mas ele relata aqui, em Romanos 7, que a carne dele habita uma semente que leva o homem a pecar contra Deus. Seja no seu pensamento, seja nas suas palavras, seja no seu coração, seja nas suas atitudes. A natureza pecaminosa faz parte do ser humano. Por isso que Deus enviou a Jesus para liberar sobre nós a graça, porque através da graça, tudo aquilo que é mal é removido de nós. E eu vou dizer para você, não é fácil lidar com essa natureza. No versículo 24, Paulo ainda relata: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado nos leva a... O pecado nos leva a... O salário do pecado é o pecado nos leva à morte. Quem nos livrará do corpo desta morte? Só uma pessoa pode nos livrar disso. E ele se chama Espírito Santo. Jesus diz: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo para que vos guie, para que vos console. A presença de Deus em nós. Da mesma maneira que a palavra-chave em Romanos capítulo 7 é a carne e o pecado que traz a morte. Em Romanos capítulo 8, ele já começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, não há condenação, porque nós não andamos pela carne, mas nós andamos pelo Espírito Santo. Aleluia. A palavra-chave de Romanos capítulo 8 é uma vida na presença de Deus. Mas será que nós estamos tendo essa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus é no domingo à noite, quando nós chegamos à igreja para sermos ministrados? Será que a nossa vida com Deus é somente no momento em que nós vamos ir para uma célula, para ouvirmos lá o líder ministrar e falar conosco? Será que o momento que nós temos com Deus é só o momento em que nós somos comissionados dentro de uma escala de trabalho, ou convidados por alguém para estar num local onde vai se ministrar e falar a respeito de Deus? Será que é esse o comprometimento, é essa vida que nós temos com Deus? Eu vou dizer, se é essa vida que você tem com Deus, você precisa declarar, como Paulo declarou: quem me livrará do corpo desta morte? Porque a sua carne vai prevalecer contra o seu espírito. E dentro de você, a natureza pecaminosa vai fazer você pecar. Vai fazer você falar mal do seu irmão. Vai fazer você mentir. Vai fazer você esquecer quem Deus é. E aí vai entrar numa rota de cegueira espiritual, como relata o apóstolo em Coríntios, capítulo de número 4, 2 Coríntios, capítulo de número 4. De um véu, de uma cegueira espiritual, aonde nós nos convencemos até do nosso próprio erro. E dizemos:
Ah, mas não é errado. Não. Só isso não é errado. Foi só um negocinho. Não estou fazendo nada de errado. E aí, esse corpo de morte, esse pecado, ele invade a nossa vida. Mas a palavra-chave de Romanos capítulo 7 é espírito e vida. É uma vida na presença de Deus. Paulo diz lá, no versículo 5 do capítulo 8, pois os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à verdade, e pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, igreja da restauração, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não temos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, então nós não somos dele. Você precisa ter o Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus não quer dizer que você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Quando nós associamos o batismo com falar em novas línguas, alguns já foram e receberam esse dom, isso é um dom. Mas não quer dizer que você não tem o Espírito de Deus, você precisa buscar o Espírito Santo, porque ele precisa habitar dentro de você. Amém? Porque se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Deus quer habitar em nós, quer permanecer em nós, mas nós não podemos perdê-lo, como aquele jovem perdeu o ferro do machado, e desesperado ficou naquela circunstância. Como nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo? Como podemos caminhar? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 8,14, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu quero dizer, quero profetizar sobre a sua vida. Você que recebe, levanta a mãozinha bonitinha. Todos que nessa noite receberem a unção do alto e forem guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E você não andará mais em morte, mas a vida de Deus estará em você e te levará a uma grande conquista. Só os que recebem se manifestem na presença do Senhor. Aleluia. Como posso então ser guiado pela presença de Deus? É como uma pessoa que ela tem o conhecimento e sabe nadar. Uma pessoa que sabe nadar. Já viu uma pessoa que sabe nadar? Se chega numa represa, ou numa piscina, ou até mesmo na praia, se ele começa a entrar, alguém fala assim: ei, irmão, cuidado aí que o negócio é fundo, cuidado aí que o mar está agitado. Não, fique tranquilo, eu sei nadar. Não é assim? Sim. Aí essa pessoa começa a nadar, de repente, lá no meio do mar, ou do rio, da represa, da piscina funda, ou ele cansa, ou lhe dá uma cãibra, qualquer coisa parecida. Naquele momento essa pessoa começa a ficar apavorada. Ai, meu Senhor! Fica apavorada. E começa a se debater de um lado para o outro, que começa a entrar em pânico. E aí vem o salva-vidas, que é o Espírito Santo, para socorrer esse que muitas vezes entra em pânico e começa a se debater, tentando sobreviver. Mas há uma regra para o salva-vidas. Sabe qual é a regra? Enquanto a pessoa que está ali se afogando não parar de se debater, ele não pode salvá-la. Porque se ele se aproximar dela, essa pessoa vai agarrar ele e vai afogá-lo junto.
Por isso há muita gente se debatendo, em pânico, pulando, tentando ficar fora da água, engolindo água, se debatendo, em pânico, em confusão. E o Espírito Santo não chega. Sabe por que não chega? Porque está esperando você se render. Só quando a pessoa ela se rende, ela se entrega, aí o Espírito Santo vem e toma essa pessoa e a leva, a guia a um caminho seco, seguro, de vida e de paz. Só nesse momento o Espírito Santo lhe leva para um porto seguro, onde você pode habitar em alegria. Eu vou dizer para você, tem muita gente em pânico, se debatendo, tentando sobreviver, tentando levar a vida nessa circunstância, arrumando circunstâncias de todo lado. Alguns já faz meses, alguns fazem anos, mas eu vou dizer, enquanto você não se entregar e se render, o Espírito de Deus não pode te conduzir. Mas nessa noite, Deus vai tocar o seu coração e você ficará rendido aos pés do Senhor, e uma obra maravilhosa Ele fará na sua vida. Só os que recebem se manifestem na presença de Deus. Aleluia. Hoje Deus vai lhe conduzir por um caminho mais de excelência. Aquilo que não pode imaginar a sua mente, nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. A única coisa que Ele está dizendo para você, filho, renda-se. Renda-se a mim, que eu vou guiar você. E muita pessoa fazendo plano, querendo resolver as coisas das próprias mãos, querendo resolver a vida, o problema familiar, o problema conjugal, alguns querendo resolver o problema financeiro, imaginando milhões de coisas que vão dar certo. Eu vou dizer para você, filho, está cheio de gente muito mais inteligente do que eu e que você aí, tendo um monte de ideia, e nem tudo que eles fazem são esses. E você que está nadando, está se afogando, está em pânico, querendo resolver, renda-se a Ele. Renda-se a Ele nesta noite, porque Ele vai mudar a sua história, vai mudar a circunstância, Ele vai mudar a sua rota. Renda-se a Ele, porque Ele vai te dar um caminho que você não imaginava. E as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Nós precisamos nos render a Ele. Não lute mais. Como é que isso vai acontecer, pastor? Não sei. Não raciocina não, filho, só receba. Porque quando nós raciocinamos demais, nós duvidamos. E a dúvida não tem nada a ver com a fé. Então, não sei como isso vai acontecer. Eu sei que Ele pode fazer. E eu sei que nessa noite, se você crer, Ele fará acontecer na sua vida. Você crê? Então os que crerem, se manifeste, dando um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia. Você precisa permitir o Espírito Santo guiar a sua vida. E eu vou dizer para você, o Espírito Santo usa o seu irmão para te instruir. O Espírito Santo usa o seu pastor para te instruir. O Espírito Santo usa o líder de célula para ministrar a palavra do coração de Deus, para instruir a sua vida. E você está ali em pânico, se debatendo e não está ouvindo a voz de Deus. Abra o seu coração nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você. Busque mais esta presença. Há 3 pontos para viver uma vida plena com Deus. 3 pontos importantes que você precisa aprender para viver uma vida plena com Deus. O primeiro ponto é o desejar, é o desejo de Deus, desejo de fome pela presença de Deus, fome de Deus e justiça. Mateus 5, versículo 6, diz que todo aquele que tem fome e sede de justiça serão saciados. É a fome por estar com Deus, a presença de Deus, amar a Deus, desejar continuamente a presença dEle dentro de nós. Esse é o primeiro ponto.
para que o Espírito Santo comece a mudar a sua vida. Para que você viva, para que você ouça, para que você entenda. Esses dias a Beatriz me perguntou: pai, como é que Deus fala com você? Porque de vez em quando o senhor fala assim: Deus falou comigo, Deus está falando comigo. Aí eu falei: filha, isso é uma coisa de intimidade. Quando você for crescendo e cada vez que você for orando e buscando a presença de Deus, você vai ficando mais íntimo de Deus. E aí você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Ela falou: ah, pai, entendi. Na verdade, quando ela me perguntou, eu não sabia o que responder. Eu falei assim: aí Deus, o que eu falo agora? É o senhor que tem que responder. Aí o Espírito Santo já me inspirou e disse: diga para ela que ela precisa me conhecer cada dia mais, para que ela possa entender como é que eu falo com ela. E não é diferente com nós. Você precisa entrar nessa presença. Você precisa entrar nessa intimidade. Segundo ponto, para viver uma vida plena com Deus: oração e adoração. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. É no louvor que há libertação. É no louvor que você recebe uma cura. É no louvor, no momento da adoração, que você é tocado. E a oração, a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Mas você vai dizer: pastor, mas você ora todo dia. Não é assim, oro efetivamente. Porque eu também levanto de manhã e vou trabalhar. Você vai trabalhar? Eu também vou trabalhar. Algumas pessoas vão para a escola, outras vão para a faculdade, outras vão fazer as tarefas de casa. Não é que a gente fica ali o tempo todo de joelho orando, mas esse orando é conectado. Não sei se você consegue entender, mas mesmo indo trabalhar, mesmo estudando, mesmo estando mexendo nas coisas, você está ali conectado a Deus, não deixando que a sua mente entre as coisas ruins deste mundo, mas conectado ao Espírito Santo. A gente ainda que consegue ouvir músicas do mundo, há músicas muito lindas, há músicas lindas, românticas, bonitas, mas permanecer conectado com Deus, você tem que trocar essas músicas bonitas por um louvor de adoração. Quando você está em casa, a mulher, em vez de você ficar ouvindo ou assistindo aqueles programas que não edificam em nada, põe um louvor na sua casa. Lá em casa toca muito Davi Maia, né amor? Lá quando ele não tem, não, põe o DVD do Davi Maia. Aí a gente fica lá ouvindo os louvores de adoração. Se não é Davi Maia, vai para o YouTube, para a caixinha de som lá, e aí nós vamos ouvindo. E assim lá em casa. É dessa maneira que nós temos que criar a atmosfera da presença de Deus em nós. Ontem, a minha filha estava com as amiguinhas em casa, e de repente elas estavam lá procurando o que fazer. Eu falei: vamos botar um som aqui. Peguei o som, coloquei o som, e de repente o som ficou bonito. Eu falei: agora vamos dançar. Pronto, elas foram tudo dançar. Passaram horas dançando e adorando, ouvindo louvores ao Senhor. É só criar atmosfera. Em vez de ficar assistindo Cidade Alerta, em vez de ficar assistindo... Tá passando Babilônia ainda? Tá passando Babilônia ainda? Tá? Eles não conseguiram cancelar ainda. Pior novela que existiu. A novela com o menor índice de audiência. Claro, também uma porcaria daquela. Esperava o quê? Esperavam colocar esse conceito dentro de nós. Um conceito foi colocado dentro de nós pelo Espírito de Deus, que família é a coisa mais importante desse mundo. E família é constituída por um Adão, por uma Eva, que tem filhos, Caim, Abel e Sete. É ou não é? É. Que gera das entranhas de uma mulher os seus filhos. Esse é o fator família. Ah, pastor, mas nós temos que respeitar, claro. Nós amamos o pecador, mas nós odiamos o pecado. Amém ou não amém? Assim Deus nos ensinou. Mas pastor, se uma pessoa, nós vamos amá-lo. Sempre. Nunca fizemos distinção disso. E nunca faremos. E você também nunca faça. Porque às vezes nós temos amigos assim, pessoas que conhecemos, e pessoas que frequentam a igreja. Eu já tive discípulos que frequentavam a igreja, foram amados, foram queridos, e é uma opção. Na verdade,
precisam ser reorientados na sua mente, para assumir aquilo que Deus realmente o fez e o formou como coroa de sua criação. Uns homens, outros mulheres. Amém? E o amor é a melhor ferramenta para mudar isso. E o Espírito Santo de Deus vai guiar a mente dessas pessoas. Você crê nisso? Então dê um aplauso ao Senhor Jesus. Três pontos para viver uma vida plena com Deus: desejo e fome pela presença dEle, oração e adoração diante do Senhor continuamente. E a terceira chave que é importante para que a gente tenha uma vida plena com Deus, está em Hebreus capítulo 10, versículo 19, eu vou ler para você. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ter fome, desejo e fome da presença de Deus. Precisamos orar e adorar ao Senhor. Mas nós precisamos ter a confiança e a fé que através de Cristo nós vamos entrar no lugar santíssimo, no lugar santo, no lugar secreto, no lugar de intimidade. E eu vou dizer para você, muitas vezes o diabo diz para você: não, você não é digno, você não é digno disso, você não merece. Veja quem você é. Como é que você quer entrar num lugar de intimidade, num lugar santíssimo, num lugar sagrado, num lugar onde Deus te colocará no colo para você conhecer as coisas celestiais? Você não é digno, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Eu quero dizer para você: não ouça a voz do diabo. Deus está dizendo para você: você é digno sim, porque naquela cruz eu verti o sangue do meu filho para te dar a graça. E a graça, filho, é aquilo que nós não merecemos, mas nós necessitamos dela. E hoje Deus derrama da graça dele sobre as nossas vidas, e através desta graça, com confiança e com fé, nós entraremos no lugar santo, no lugar de adoração, no lugar de intimidade, no lugar do mover sobrenatural. Se você recebe, se expresse ao Senhor. Aleluia. Aleluia. 3 pontos fundamentais: desejo e fome pela presença, oração e adoração, confiança e fé de que nós vamos entrar no lugar santíssimo. Você recebe isso? Então coloque-se de pé, porque neste momento nós vamos entrar neste lugar santo. Quantos desejam entrar neste lugar agora? Quantos têm sede? Quantos entenderam e já estão com sede, com fome de entrar nesse lugar santo? Quantos Deus gerou fé no coração para viver isso? Quantos desejam entrar neste lugar? Amém? Você deseja isso? Então vamos orar. Feche teus olhos. Apresente diante de Deus. Lembra da cena? Com os olhos fechados. Lembra da cena daquele que está lutando em pânico para sobreviver. Quem sabe você está cansado de toda a luta, buscando algo que possa te socorrer. Quem sabe você está desesperado, precisando de um socorro, e você tem buscado esse socorro em pessoas. Quem sabe você tem buscado esse socorro em você mesmo, achando que você é capaz, que você pode, que você vai mudar isso. Eu quero dizer uma coisa para você:
Só Deus pode fazer por nós. Ele pode nos livrar desse socorro. Ele pode nos dar esse socorro. Ele pode nos livrar dessas circunstâncias. E o primeiro passo para que um homem e uma mulher entre nesse sobrenatural é reconhecer que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. E eu não sei se nessa noite tem alguém que nunca reconheceu Jesus como Senhor. Silêncio. A nossa alma, ela vai viver eternamente. O nosso corpo voltará para o pó desta terra. O pó vieste, ao pó voltará. Mas Jesus hoje quer te dar salvação, vida eterna. E para que essa vida eterna seja legítima em nós, é necessário a gente receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem sabe você nunca fez isso publicamente. Se você conhece a Jesus, mas não teve essa atitude de recebê-lo publicamente. Lá em Romanos, no capítulo 9, Paulo disse para a igreja que estava em Roma, disse: irmãos, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação vem por confissão. E hoje Jesus está te dando essa oportunidade. Eu não sei qual luta você está vivendo, mas se você abrir o seu coração e entregar o seu coração para Jesus, Jesus vai mudar a sua história. Como mudou a minha, como mudou a de muitos irmãos que estão aqui nesta noite. Se você nunca fez isso, nunca confessou e entregou a sua vida para Jesus, e você deseja hoje, nesse momento, entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão. Aí onde você está, que eu vou orar por você. Aleluia. Levante mais alto a sua mão, estou te vendo. Isso. Aleluia. Quem mais deseja entregar sua vida para Jesus? Amém. Levante sua mão bem alta assim, para que eu possa te ver. Isso. Os meus dons se espalham aqui pela igreja. Tem muita gente com a mão levantada aqui, ali. Esse é o momento de se entregar a Cristo. Você que, quem sabe, estava afastado do caminho do Senhor, e neste momento você quer entregar a sua vida também para Jesus, se reconciliando com Deus. Eu quero dizer para você, Deus escolheu essa noite especial para reatar aliança com você novamente. Quem sabe o mundo te levou e a mente foi travada e você se afastou. Mas hoje Jesus te chama de volta. Volte, filho, para a casa do Pai. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Levante sua mão. Eu vou orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem uma família aqui na frente todinha. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus? Então aqueles que receberam a Cristo, aqueles que estão se reconciliando, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Tem alguém perto de você, venha junto com ele, traga ele para que ele não fique com vergonha. Não tenha vergonha, a nossa confissão é pública. Um dia eu estava aí, eu levantei a minha mão como você fez e fui lá para frente, entreguei minha vida. E Jesus mudou a minha história e vai mudar a sua nesta noite. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Chegue bem perto do altar, chegue bem perto. Venha isso, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de se alegrar. Porque filhos se rendem, se entregam, abrem o coração, estão abrindo os corações para receber este milagre, o milagre da salvação. E isso não há preço. Todos que levantaram a mão vieram aqui para frente. Tem alguém que ficou aí com vergonha? Não fique com vergonha não, porque às vezes nós ficamos, sentimos vergonhoso, mas não se acanhe não. E se você está em dúvida, dê um passo adiante, filho. Porque hoje o Espírito Santo vai habitar em você. E onde o Espírito Santo de Deus habita, todos são chamados filhos de Deus. Amém? As pessoas que estão aqui na frente, repitam essa oração comigo. Digam assim: Senhor Deus e Pai, nesta noite, eu abro o meu coração
e entro na tua presença. Pai, em nome de Jesus, a minha aliança contigo é estabelecida nesta noite. O meu coração é do Senhor, e o teu Santo Espírito possa habitar em mim. Obrigado, Senhor, pela tua palavra desta noite. Feche teus olhos, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por estas vidas, Senhor, apresentando elas diante do Senhor, do seu altar, para que elas sejam cheias da sua glória, cheias do teu poder e da tua unção. Pai, em nome de Jesus, cada filho que está aqui, uns se reconciliando, outros se entregando a Jesus, eu lhe peço agora, Senhor, nessa noite de grande salvação, que o Senhor desça sobre eles com o teu poder, assim como diz a tua palavra, que eles passem, que o Espírito Santo passe a habitar, Senhor, dentro dessas vidas, para que eles sejam tocados pelo Senhor, e um poder sobrenatural do teu Santo Espírito possa guiá-los, e a tua presença possa crescer todos os dias na vida destes filhos. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém. Graças a Deus. Olhe para mim, olhe para mim. É um momento muito importante na nossa vida. E esse é um momento importante de reconciliar ou de receber a Cristo. Mas há uma coisa: eu não posso fazer por você aquilo que você precisa fazer para Deus. Você precisa ter uma vida de oração, buscar a Deus. Você precisa, em sua casa, ler a Bíblia. E você vai me dizer assim: ah, pastor, mas tantas vezes que eu tentei ler e não entendia, mas agora o Espírito de Deus habita em você. Hoje o Espírito Santo abriu os céus e desceu sobre a sua vida. E hoje ele habita em você. E tudo que você lê, Deus, o Espírito de Deus vai lhe revelar e você vai entender. Esteja firme nisso. E um outro passo muito importante: nós não podemos caminhar com Cristo sozinho. Sozinho nós ficaremos no mar, se afogando em pânico. Nós precisamos caminhar com alguém. E aqui essa igreja é uma igreja em células. E há uma casa que durante a semana tem uma reunião. E é importante que você participe dessa reunião, porque ali vai ter um irmão, os irmãos, um corpo, pessoas que vão se relacionar e vão lhe amar, vão se tornar família. Porque nós temos a nossa família de sangue, mas quando nós nos aliançamos com Cristo, nossa família aumenta, nossa família se expande, e nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E ali há irmãos que têm um amor no seu coração, porque o Espírito de Deus nos deu o amor de Cristo em nós. E eles vão lhe ajudar no crescimento e no conhecimento da palavra de Deus. Então não vá embora hoje sem que você preencha a ficha, para que nós possamos contatar você, possamos orar por você e possamos indicar para você onde tem um caminho mais perto da sua casa, com a sua faixa etária, para que você possa ali ter esse momento de comunhão. Você estando em comunhão com o corpo de Cristo, orando, e a sua oração será uma conversa com Deus, pedindo a Deus aquilo que você precisa, conversando com Deus. Lembrando sempre que a sua oração, ela tem que encerrar como uma assinatura, com carimbo, que lhe dá validade da oração, que é: nós oramos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é o carimbo da nossa oração. E aí Jesus diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. E aí Deus vai começar a abençoar a sua vida. Amém? Então tenham isso no seu coração. Ó, a família de vocês hoje cresceu. Dê uma olhada aí para trás. Essa é a sua família, família Restauração. Amém? Dê um abraço. Dê um abraço desse irmão que está perto de você. Aleluia. Forte esse aplauso para o Senhor. Aleluia. Ó, acompanhe esses irmãos ali perto do toalete, ali, aqui embaixo da sala das crianças, ali pela porta. Acompanhe, vão por aqui. Pode deixar coisas de vocês aí, vão por aqui. Acompanhe esses irmãos, que só para poder preencher ou verificar a ficha de vocês,
que já foi preenchida, para que nós possamos orar por vocês, amém? Acompanhe eles até lá, quem está junto com eles, acompanhe eles até lá, amém? Aleluia. Pastor Maurício, vamos para a ceia. Você pode saindo isso, vá lá, vá até lá, 5 minutos, dá tempo de você voltar e ainda tomar a ceia do Senhor, amém? Porque hoje a salvação chegou na sua casa, amém? A salvação neste lugar. Escute bem uma coisa, Igreja da Restauração, o Espírito Santo de Deus habita neste lugar, e os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste lugar. O Espírito de Deus, ele vai se mover cada vez mais na sua vida e vai te levar a lugares altos de transformação. Mas você precisa desejar isso. Você precisa ter fome de Deus. Você precisa desejar caminhar com Deus. Você precisa orar a Deus. E você precisa ter comunhão. Há muitas pessoas que estão aqui não estão em células. Não fique assim, não. Vá para uma casa. Vá para uma dessas células. É importante, porque nas células os irmãos vão ter um momento de oração, de comunhão, de compartilhar, de se amarem e em unidade. A palavra diz assim: o que 2 na terra concordarem, né, na presença de Jesus, lhe será concordado no céu, ligado no céu, lhe será ouvido. A concordância da unidade. Quando nós estamos numa célula, nós não estamos sozinhos, nós temos alguém, um irmão, um líder, alguém que vai orar pelas nossas vidas. E cada vez que você praticar isso, o Espírito Santo vai crescer em você e vai mudar a sua história e a sua vida. Você recebe isso? Então tem esse momento de comunhão. Não fique correndo por aí em pânico, se debatendo, esperando que o Espírito Santo te salve. Antes, renda-se a Ele, porque Ele vai salvar você. Posso ouvir um amém? Nós vamos ter um momento de distribuir a Santa Ceia agora. E nesse momento eu vou pedir para que você sente, pode sentar, nós vamos adorar o Senhor. É melhor servir a ceia enquanto você está sentado. E depois que você for pegando a ceia, você pode se levantando, só os que pegarem, né? Espera a fileira ser servida e depois você pode se levantando. E aguarde para que nós possamos comer todos juntos e beber todos juntos do pão e do suco. O pão que representa o corpo de Cristo e o suco que representa o sangue. Olha, escute uma coisa que eu vou dizer para você. Santa Ceia é uma das coisas sagradas que Deus instituiu para trazermos à nossa memória o sacrifício da cruz, porque é a cruz que nos cura e que nos liberta. Tem gente que falta em dia de Santa Ceia. Não falte. Mesmo que você não se ache digno de tomar e não tome, mas não falte. Porque Jesus trouxe esse dia para a memória. Pode ser isso. Jesus trouxe esse dia para a memória. E esse dia vai fazer toda a diferença na sua vida. Então não falte nesse dia de poder cear ao Senhor, de engrandecer o nome dele, porque Jesus está neste lugar. E esse é um dia especial. Amém? Enquanto eles distribuem, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para
são todas as coisas. Será que você pode dizer isso mais uma vez? Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a honra, a ele a força e o louvor, sabedoria, riqueza e poder, só para ele, só para ele, a ele a glória, a ele a honra, a ele a força e o louvor. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu queria ver se alguém pode subir as crianças pequenas deixam na casa, mas eu queria chamar toda a geração lá de cima aqui para baixo. Tem como o pessoal descer? Alguém pudesse ir lá. Eu senti do Espírito Santo de Deus que os filhos estivessem com seus pais. Porque família é um pilar da igreja. Família é algo importante na igreja. Deus hoje vai derramar uma unção sobre a família. E as famílias vão se amar mais. O marido vai amar mais a sua esposa. Se isso depender, vou dizer uma coisa, se depender do pastor de vocês, essa unção vai ser desatada nessa igreja. Porque eu sou um homem apaixonado pela minha esposa. Todo homem aqui vai ser apaixonado pela esposa, vai tratar a esposa como uma princesa. As mulheres recebem isso? Mas vocês vão ser uma princesa como é a minha esposa. Porque lá em casa eu não tenho do que reclamar. Eu tenho uma Leite que me ama, que me serve, que me ouve, que me aconselha. Essa unção vai passar. Eu prezo por uma coisa no meu ministério: a minha família. Porque se eu não tiver uma família ajustada, como é que eu posso liberar isso para a igreja? Aleluia, Senhor. Família ajustada é o pilar de uma igreja. E isso tem começado do sacerdote da igreja. Então, se tem uma coisa que eu luto, é para ter uma família santa em casa. Uma família que ama Jesus, uma família que se ama, uma família que se entende, uma família que é compreensiva, uma família que gera no mundo espiritual. O reino espiritual pode fazer a leitura da minha casa quantas vezes ele achar necessário. Porque se ele nos encontrar em falta, me achará de joelho em oração e jejum. Porque não pode haver falta na minha casa. Falta do amor, da comunhão, da sinceridade. Porque é assim que tem que ser as famílias santas do altar de Deus. E se na sua casa ainda lhe falta isso, eu quero declarar nessa noite, debaixo da unção desta ceia, que aquilo que ainda está desajustado, porque existe, e não é nenhuma vergonha dizer que existe, porque se tem algo que o nosso adversário luta, é para desajustar a família. Os filhos, leve os filhos aos seus pais, quero as crianças junto com os pais, com seus pais, com seus pais, porque pais, escute uma coisa, os pais, me escutem, o seu filho, ele observa as suas atitudes, e acha você que ele não está te vendo, ele está só te fitando, e você precisa tomar cuidado, para não ferir as emoções do seu filho. O seu filho vê o que você faz, ouve o que você fala, e aprende o
que você tem ensinado. O que você tem ensinado na sua casa? Misericórdia. Peça misericórdia de Deus nesta noite. Não se sinta assim, meu Deus, eu estou bem em casa. Não se sinta perfeito, não, que essa perfeição não existe. Olhe para aquilo que não é perfeito em você, isso é um grande valor. Olhar aquilo, meu Deus, o que eu ainda sou falho. E Senhor, hoje me dê sabedoria. E se teus filhos não estão aqui, porque tem muitos filhos que já são jovens, alguns adultos, e não servem ao Senhor. Eu vou dizer para você, é promessa de Deus. Quando ele diz assim, crê no Senhor Jesus, você e sua casa servirá ao Senhor. E isso é fiel. E eu tenho um testemunho lindo para dizer aqui da nossa querida discípula Shirley. Cadê a Shirley? A Shirley, onde é que está a Shirley? Está na cantina trabalhando, tá vendo? Excelência. Cadê a casa da Shirley? A família da Shirley? Levanta a mão aí, olha aí. Ó, toda a família. A Shirley era sozinha nessa igreja. Eu falava, a Shirley está na porta, faz assim, filha. Sozinha, ela vinha para a igreja, sozinha. E a Shirley viu, Leone, a Shirley foi fruto do Jonatas. O Jonatas evangelizou a Shirley. E a Shirley se converteu, e ela orava e clamava pela sua família. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Crê no Senhor Jesus, e tu e toda a sua casa servirá a Ele. E hoje, o pai, a mãe, a irmã e o cunhado da Shirley são apaixonados por Jesus, porque não faltam na igreja. Se renderam. A pastora está me soprando o marido, mas o marido ela achou dentro da igreja, né? O G, aquele menino que fica sempre no som nos ajudando. É o marido da Shirley. Achou dentro da igreja, quer dizer, o Espírito Santo conduziu, né? E hoje uma família sacerdotal. Eu estou usando esse modelo, mas tem muitos modelos aqui. Que Deus tem feito isso. E isso vai acontecer na sua vida. Ah, eu acho que você não entendeu. Isso vai acontecer na sua vida, meu. Deus vai mudar o caráter da sua família. E você não acreditará no sobrenatural que Ele fará na sua casa. Você recebe? Então dê um grito de júbilo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor. Jesus, ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me abraça como tu, Jesus. Quem me ama como tu, Senhor. Abraça-me. Ninguém me ama como tu, Senhor. Ninguém me abraça como tu, Jesus. Ninguém me ama como tu, Senhor. Abraça-me. Abraça-me, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a força e o louvor. Você acredita? Você crê? Desejo e fome pela presença de Deus. Oração e adoração contínua. Confiança e fé.
nós vamos entrar no lugar santo. E a presença dele vai aumentar em nós, vai crescer em nós, e nós vamos cada vez mais conhecer o coração de Deus. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. O corpo, representado aqui por um pão sem fermento. Isso não é uma bolacha, isso é um pão sem fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. E no corpo de Cristo não havia pecado. Ele venceu. Naquela cruz ele venceu. E o sangue da aliança que nos traz a vida. Ao comer do corpo, eu quero profetizar em nome de Jesus que toda doença no seu físico. Isaías 53 diz que Jesus levou naquela cruz toda enfermidade, toda dor, que toda doença no seu físico sai agora em nome de Jesus. Eu estou sendo curado, sabia? Eu ainda estou de óculos, mas eu recentemente fiz um exame de vista. A médica ficou me olhando, uma coisa aconteceu esquisita, que eu falei: o que aconteceu? Sua visão tá diminuindo, né, o grau dos meus olhos. Eu falei: como assim? Você está enxergando mais. E aí diminuiu o grau dos meus óculos. Eu falei: mas isso diminui? Ele falou: não. Eu falei: mas Jesus está me curando. Amém. Eu estava com 3 graus no olho esquerdo. Se eu tirar aqui, eu fico ceguinho. Mas Jesus vai me curar em nome de Jesus. Porque a boa obra que ele começou, ele vai terminar. Amém? E que o corpo de Cristo hoje, que é simbolizado por esse pão, cure toda enfermidade que há no seu físico. Diga amém. Amém. Tem que ter fé, irmão. E o sangue, simbolizado por esse suco de uva, é o que vai trazer uma aliança na sua família. Tudo que tiver desajustado na sua casa, que o Espírito Santo de Deus hoje, através do sangue de Cristo, ele ajuste na sua casa. Que haja um ajuste sobrenatural da parte de Deus nas emoções dos maridos, das esposas e dos filhos, para que uma casa seja uma casa santa e perfeita na presença dele. E que a presença de Deus, ela cresça todos os dias, a partir de hoje, de uma forma sobrenatural. Ela cresça na casa de vocês. E toda aliança quebrada e desajustada, que Deus refaça a aliança. Porque o nosso Deus é um Deus da restauração. E hoje Deus vai restaurar a sua família. Você crê nisso? Levante o pão e o suco. Pai, nós consagramos em família ao Senhor o pão e o suco. E que haja neste momento o peso da tua glória neste lugar. Porque o Senhor é o centro de todas as coisas. O Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é o centro da nossa família. O Senhor é o centro do universo, Pai. Tudo, nada importa, Pai, a não ser a tua presença em nós. E que a tua presença hoje venha de uma maneira sobrenatural, aonde possa ajustar tudo aquilo que foi desajustado. Em nome de Jesus, eu oro agora, consagrando estes pães e este suco, em nome de Yeshua, Jesus, o Cristo. Amém. Coma do pão e depois beba do suco.
Ore com a sua família agora. Pai, em nome de Jesus, essa noite diante do teu altar, nós nos colocamos, Senhor, como filhos, como famílias. Deus, aqueles que por acaso não estão aqui com seus familiares, que o Senhor os alcance neste momento, que o Senhor traga restauração, traga cura, traga renovo dentro dos lares, que o teu Espírito Santo nos visite de forma tremenda esta noite, que nós sejamos ajustados pelo teu amor, que sejamos constrangidos pela tua infinita misericórdia, que o Senhor possa nos visitar. Deus, essa noite em unidade, em família, nós queremos proclamar que todas essas casas serão celeiros de avivamento, que todas essas famílias se renderão ao Senhor. Aqueles que porventura não estão ainda, que o Senhor os visite neste momento, traga sobre eles a tua presença, que haja, Senhor, de fato, um avivamento dentro de cada lar aqui representado, que as nossas casas sejam a sede do avivamento, Senhor, que o teu Espírito Santo flua de forma incondicional sobre cada família aqui representada, que a tua graça, Senhor, seja transformadora sobre nós. Senhor, nós ansiamos por ti, necessitamos da tua presença, Senhor. Precisamos de famílias ajustadas, de lares restaurados para fazer a tua obra. E por isso esta noite, Senhor, nesta igreja, onde o símbolo é a família, que haja muita restauração, que haja cura, que haja mover e sobrenatural sendo decretado sobre este lugar, que nós verdadeiramente, Senhor, sejamos cheios da tua glória. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Ó Deus, essa noite nós queremos clamar para que a tua graça venha sobre nós e que o Senhor possa transformar toda a situação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos e nós bendizemos o teu santo nome. Levante a sua mão e declare assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou família bendita. Sobre a minha casa haverá a sede do avivamento. Em nome de Jesus. Forte esse aplauso para o Senhor. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Quantos receberam nesta noite? Quantos estão cheios da presença de Deus? Ó, essa presença vai aumentar na sua vida de uma maneira extraordinária. Deixa eu dar um recado aqui. Nós temos cantina. A cantina ajuda na construção dessa igreja. Então, se você pode chegar lá na cantina, coma alguma coisa. A noite da massa vai ser uma noite muito gostosa. Da macarronada, noite da macarronada. Vai ser uma bênção. Mas a bênção da comunhão e a bênção da gente conseguir recursos para a gente continuar a nossa obra. Amém? Escute uma coisa, estão me ouvindo? Nessa quinzena agora a obra da igreja para, por falta de recurso. Nós vamos paralisar a obra por 30 dias. Depois de 30 dias eu vou fazer um levantamento junto com a tesouraria. Se Deus prover, nós continuamos. Senão, continuaremos paralisados. Nós não podemos fazer algo, nós não vamos deixar nada em débito no mundo espiritual. Não quero que alguém deposite um cheque e esse cheque volte e seja o cheque da igreja. Vocês estão me entendendo? Tem que ser prudente. Então, o que pode não fazer isso parar? A noite da macarronada pode ajudar muito. Nós vamos ter um bazar no começo do mês. Eu queria que você limpasse seu guarda-roupa. Vamos ajudar, porque o bazar traz recursos para a igreja e ajuda aquele que é menos favorecido. Vamos investir nisso também.
Amém? E que você tenha uma unção de generosidade no seu coração. Uma coisa é fato, tudo que se põe neste altar é visível aos olhos de vocês que é feito para a obra de Deus. É ou não é? É. Os pastores entram aqui nessa igreja e não acreditam que no tempo que nós estamos aqui, o que a gente já fez. Porque o dinheiro de Deus aqui, ele é bem aplicado, com sabedoria. Amém? E graças a Deus por isso. Amém? As mães e os pais têm o controle do cartão. As tias que estão lá na sala com as crianças são voluntárias, não são babás, não são contratadas, pagas financeiramente. Elas são voluntárias. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque às vezes a pessoa vai lá para a cantina comer e daqui 1 hora aparece na salinha para pegar a tia. Lembra que aquela tia também vai embora para casa dela, precisa comer, vai acordar cedo também. Amém? Vai trabalhar como nós. Ok? Então não faça isso, vá buscar primeiro. Tá bom? Amém? Eu quero que você estenda a sua mão que eu vou dar a bênção final. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos para receber esta bênção de Deus. Amém? Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, e a consolação do Espírito Santo, e a graça redentora do seu Filho amado Jesus, seja derramado sobre as nossas vidas, para que nós possamos, nesta semana, receber o milagre que o Senhor tem preparado para nós, em o nome de Jesus. Amém? Dê um forte